Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal da Coder. No sábado eu soltei um vídeo sobre Deno, ou Dino, acho que é Dino. E esse vídeo foi muito legal porque tiveram vários comentários. Eu queria comentar sobre um comentário, uma pergunta específica, um questionamento que eu achei muito interessante relacionado à segurança. E antes disso, eu quero comentar também um conjunto de comentários, né, que tiveram, que eu senti uma certa chateação pelo fato de estar surgindo um novo runtime JavaScript, aquela sensação que diz, caramba, mais um framework, mais uma tecnologia para aprender, mais um runtime. E eu queria falar exatamente sobre isso, né? Sobre segurança e essa sensação que as pessoas têm de mais uma coisa para aprender e que isso às vezes traz um peso para a gente como desenvolvedor. Falando primeiramente sobre o tema do vídeo, que é a questão de segurança, eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo. Deixa eu ver se está tudo ok aqui na câmera. Tá, legal. Eu queria mostrar para vocês, a gente tem aqui, ó, deixa eu limpar aqui. Nós temos um exemplo que eu mostrei no vídeo passado, que é basicamente, eu estou acessando um banco de dados a partir do MySQL, eu estou fazendo um select ID nome a partir de aulas, e aí pegando as aulas, eu vou jogar as aulas dentro de um arquivo. Eu vou escrever um arquivo chamado aulas.txt, com o nome da aula e o ID da aula. Então, eu tenho aqui, ó, aulas.txt, vou excluir o arquivo, vou executar aqui com run.sh, ele vai conectar no banco de dados e vai escrever um arquivo chamado aulas.txt. A pergunta que foi feita foi a seguinte: Léo, não entendi qual é a do Dino, né? Deixa eu só colocar aqui o comando em múltiplas linhas, só para a gente ter uma facilidade um pouco maior aqui no entendimento do comando, tá? Como um comando está em múltiplas linhas, eu tenho que colocar aqui um barra no final de cada linha para ele entender que isso aqui se trata de um único comando, tá? Então, continuo executando normalmente sem nenhum problema. Legal. Legal, eu chego aqui, coloco um permite net, permite escrever, pronto. Agora eu voltei exatamente igual ao Node, verdade? Verdade. Ou seja, você acabou de permitir o acesso à rede e acabou de permitir o acesso à escrita. Mas não é só isso, não acaba por aqui. Por quê? Porque você consegue filtrar e dizer exatamente aquilo que você quer permitir para ser escrito, ou seja, aquilo que você também quer permitir para acessar a partir da net. Por exemplo, eu estou aqui na pasta pwd user Leonardo M. Leitão desktop Dino test. Se eu vier aqui e jogar permite escrita, e a mesma coisa vai funcionar para a leitura, certo? Permite escrita dentro de user Leonardo Leitão desktop Dino test. Agora só tem uma única pasta no meu sistema que o Dino vai conseguir ter acesso de escrita. E é exatamente a pasta que eu defini. Agora nenhum outro pacote vai conseguir escrever dentro de qualquer outra pasta do meu sistema, porque essa é a única pasta que está no whitelist, né, na lista de permissão. Então, se eu executar novamente aqui, você vai ver, opa, o PWD não, né? Se eu executar aqui o run sh, você vai ver que ele conseguiu escrever corretamente. Mas se eu trocar aqui, por exemplo, de NoTest por OPA, que não é uma pasta que existe, eu também não vou escrever nela, obviamente, você vai ver que a gente vai ter problema de permissão. E ele vai dizer, ó, se você quer escrever, você precisa dizer que tem permissão para escrever nessa pasta, porque o acesso foi negado exatamente porque você está tentando escrever numa pasta que não está permitida, não está na whitelist, né, na lista de permissão. Claro que se eu colocar a pasta py, né, que é o desktop, significa que ele vai conseguir escrever normalmente, exatamente porque a pasta que eu estou tentando escrever, que é o Dino test, está dentro de desktop, e como o desktop está liberado, eu consigo acessar normalmente. Uma outra coisa que você também vai querer é a questão do acesso à rede. Eu quero filtrar para o usuário acessar apenas a máquina 127.0.0.1, que é a máquina local, na porta 3000. Será que ele vai conseguir acessar o banco de dados uma vez que eu só liberei a porta 3000 na máquina local? Nesse caso, ele não vai conseguir acessar, exatamente porque no MySQL a porta padrão é 3306. Então, com isso, você vai ver que ele vai gerar um problema dizendo, ó, tentei conectar com a porta 3306, mas não há permissão para acessar essa porta. E aí, por padrão, você vai conseguir acessar o DinoLand, que é onde você baixa os pacotes, né, oficiais, a biblioteca padrão, com os pacotes de terceiro, você já tem permissão para acessar ela, sem necessariamente você precisar explicitar, mas no caso de qualquer outro acesso, você vai precisar dizer que permite acessar.
Então, ó, 127.0.0.1 na porta 3306, você vai conseguir acessar, então, aqui, ó, executando. Então, aqui funcionou corretamente e dessa forma você tem como filtrar quais são os endereços que você quer garantir que possam acessar a partir da sua aplicação, quais são as pastas que você vai querer ter para leitura de arquivo, né? Basta você colocar aqui o read em vez do write, mas funciona exatamente da mesma forma. E quais são as pastas que você quer que haja permissão de escrita. Então, nesse sentido, há uma evolução considerável com relação ao Node, exatamente porque você está invertendo a lógica. Você nega tudo e a partir daí você começa a liberar aquilo que realmente é necessário para a sua aplicação ter acesso de escrita, de leitura ou mesmo os sites, né, os endereços que a sua aplicação pode acessar. Uma vez que você instala uma série de pacotes de terceiro, você instala um pacote de terceiro que tem uma dependência com outros pacotes de terceiros que você nem conhece. Não há como você garantir que um desses pacotes eventualmente vai estar fazendo uma requisição que para você não é interessante. Como você está rodando no runtime que permite o acesso de escrita para praticamente qualquer pasta, leitura de qualquer pasta e enviar requisições para qualquer endereço, então, nesse sentido, você tem um ganho sim de segurança e é uma coisa que eventualmente o Node pode incorporar nele. Uma vez que você tem concorrência, obviamente, você vai olhar sempre para o seu competidor aquilo que é interessante e trazer para a sua aplicação. No caso, o Node eventualmente vai se inspirar em algumas coisas do Dino e eu acho que esse é um recurso bastante interessante, né? Você tem tudo limitado por padrão e você vai liberando endereços, liberando de forma específica aquilo que você precisa para a sua aplicação executar. Então, só para explicar uma pergunta, né, que foi questionada exatamente, poxa, eu chego aqui e libero a rede, libero escrita, ficou exatamente igual ao Node. Ficou exatamente igual ao Node, mas você tem a possibilidade de filtrar, o que é muito interessante, certo? O Dino ainda está, digamos assim, num processo de maturação, né, um produto muito novo, deve ter vários bugs e tal, mas eu acho que tem um potencial muito grande e eu acho que para a gente ter a poder de escolha, isso é muito legal e eu acho que também fortalece o Node. Uma vez que você tem um concorrente de peso surgindo no mercado e as empresas investindo, o Node também tem que correr atrás. Na verdade, ele está na frente, né? Quem tem que correr atrás é o Dino. Mas ele tem como pegar funcionalidades interessantes e trazer para dentro do seu runtime. E finalizando, a última coisa que eu queria comentar com vocês é sobre esse sentimento que eu noto, né, de algumas pessoas em alguns comentários dizendo assim, que droga, surgiu mais um runtime, eu nem aprendi Node direito e agora tenho que aprender um outro runtime. Na verdade, eu diria que você tem que estudar Node por enquanto, né? Dino ainda é um produto que está surgindo no mercado, aqui que tem adesão, aqui que as empresas comecem a demandar. Daí teve um cara que colocou um comentário, exige experiência de 5 anos, né, com Dino. Então, daqui que chegue nesse ponto vai demorar aí algum tempo, então acho muito importante você focar naquilo que realmente você está estudando. Se é para aprender Node, estuda Node agora. Não é o tempo, principalmente para quem está começando, se dedicar no runtime que ainda não tem adesão de mercado, que ainda está numa versão estável, né, que está no processo de desenvolvimento, mas quem sabe daqui a um tempo surja como uma alternativa viável para o Node. Outra coisa que eu acho importante é o seguinte, quando você, vou pegar aqui um exemplo de um framework front-end, se você estuda React, certo? Você tem que perceber que quando você aprende React, você não está aprendendo só React. Você está aprendendo de bandeja recursos que o Vue também utiliza, você está aprendendo um pouquinho de Angular, embora você só conheça React. Por quê? Porque os princípios que você está aprendendo ali dentro do framework vai te ajudar e vai servir de base para você aprender Angular no futuro, se você for estudar, vai te ajudar a aprender Vue no futuro. Se você aprende Vue, você também está aprendendo um pouquinho de React, está aprendendo um pouquinho de Angular, porque existem muitos princípios que são transferíveis de um framework para outro. Se você conhece Node, você vai ter uma facilidade muito grande de entender os princípios por trás do Dino, exatamente porque é um outro runtime JavaScript. Ah, mas ele também é um runtime TypeScript. Beleza, mas você também consegue rodar TypeScript no Node a partir de um transpile, só que isso acaba ficando embutido no Dino e quem sabe no futuro o Node também coloque isso como sendo embutido dentro do Node, a partir de alguma flag, alguma coisa do tipo, certo? Então, por mais que exista essa sobrecarga de frameworks, back-end, front-end, runtimes novos, padrões de projetos, né? Existem várias estratégias de persistência. Eu tenho que escolher data map, eu tenho que escolher um Active Record, eu tenho que usar um Query Builder. Tudo isso, se uma vez que você aprende para uma linguagem,
você vai conseguir transferir esses conceitos para qualquer outra linguagem, uma vez que você entende um padrão. Esse padrão vai ser transferível para outros frameworks, então é muito importante o foco no conceito, porque o conceito vai te ajudar a sair de um para o outro. E quando você está aprendendo uma tecnologia, você está usando um determinado framework em uma tecnologia, aquilo vai servir de base não só para aquela tecnologia, não só para aquele framework, mas para qualquer outro que eventualmente usam os mesmos princípios. Então, sendo bem específico, quando você estuda React, você também está aprendendo Vue, por exemplo, certo? Só que você não percebe, mas você está aprendendo sim. Quando você for usar, você vai ver, esse conceito aqui é o mesmo daqui. As propriedades que eu passo aqui no React dessa forma, no Vue é dessa forma, mas é a mesma coisa. Estou passando propriedades para dentro de um componente. Eu tenho um componente no Vue, no React, no Angular, certo? O runtime tem seus princípios também, né? Os dois usam V8, tá? O JavaScript é o mesmo, o sistema de módulos muda um pouco, mas você também consegue usar o sistema de módulos do próprio ECMAScript dentro do Node, então não muda tanto assim, na verdade são mais opções e não há motivo, até motivo pode ter, mas não há necessidade de você se sentir sobrecarregado com o surgimento de novas tecnologias, porque primeiro que você não precisa aprender todas elas ao mesmo tempo, certo? Você não precisa se manter atualizado sempre na crista da onda, você pode pegar uma tecnologia, na verdade você deve extrair o máximo dessa tecnologia, principalmente dentro de um ambiente de empresa, mas com o tempo você vai perceber que vai ficar muito mais fácil acompanhar as tecnologias exatamente porque os princípios vão ser reutilizados em vários locais diferentes. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, assina o sininho, né? Como eu falei em algum vídeo aí. Compartilhe o canal com seus amigos. Coloca um comentário aí o que é que você achou do vídeo. E nos vemos na próxima, talvez amanhã, em outro vídeo aqui no canal da Codo. Grande abraço e até lá!